Integrantes do Sínodo para a Amazônia se reúnem para preparar o documento final do encontro. Começa em BH mais uma edição do Minas Trend Preview. E ainda, texto base da reforma da Previdência é aprovado. O que muda na vida do trabalhador brasileiro a partir de agora. Hoje é quarta-feira, 23 de outubro, e o Horizonte Notícias já está no ar. Olá! Começou nesta terça-feira em Belo Horizonte o Minas Trend Preview, um dos maiores e principais eventos de moda do país. Com o tema Tecendo Futuros, o evento chega à sua 25ª edição, combinando moda, negócios e entretenimento, além de apresentar ao público as tendências outono e inverno 2020. Em um galpão de 20 mil metros quadrados não é possível colocar todas as riquezas de Minas, mas sim o maior evento de moda do estado. O Minas Trend é um evento de grande proporção, movimenta mais de uma centena de milhões de reais em negócios aqui e movimenta também ao longo dos meses, os negócios são repetidos e além de movimentar toda a economia ao entorno do Minas Trend, que é toda a cidade de Belo Horizonte. Até sexta-feira, 223 marcas vão expor roupas, bolsas, calçados e acessórios. 74 delas estão no Minas Trend pela primeira vez. As empresas do segmento têxtil de Minas Gerais representam 13,5% da produção de todo o Brasil. E o mercado da moda é o segundo que mais emprega no estado, gerando 127 mil vagas de emprego. Neste ano, o tema do evento é Tecendo o Futuro. O algodão é o fio condutor por ser a matéria-prima base da cadeia produtiva no Brasil. A produção dele emprega 8 milhões de brasileiros, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. O governador Romeu Zema prometeu ajudar para que o segmento continue prosperando. E aquilo que for possível ao Poder Executivo fazer para facilitar a vida de quem trabalha, de quem investe, de quem gera emprego, será feito. O Estado não pode ser esse obstáculo no qual ele se transformou nos últimos anos, criando uma série de regras sem necessidade, uma série de obstáculos sem qualquer explicação, simplesmente em nome de uma burocracia que cresce sem parar. Moradores do bairro Suzano se reuniram nesta terça-feira às margens do anel rodoviário, no local onde duas irmãs morreram na semana passada, para chamar a atenção das autoridades sobre o número de acidentes que acontecem na região. As duas vítimas estavam em um carro que, após avançar a parada obrigatória, colidiu com um micro-ônibus. Um grupo de moradores da região do quilômetro 96 do anel rodoviário, do bairro Suzana, região da Pampulha, se reuniu no local onde aconteceu o acidente no dia 14 de outubro, com duas vítimas fatais. Segundo Marcos Paulo Teixeira, um dos organizadores do manifesto, há aproximadamente 20 dias foram registrados perante a Prefeitura de Belo Horizonte vídeos e fotos que relatavam perigo eminente de acidente no local. Nós buscávamos junto à Prefeitura e ainda buscamos junto aos órgãos competentes uma sinalização emergente para aqui, através de um semáforo, um redutor de velocidade. Não tivemos respostas, fizemos alguns protocolos e a resposta que a gente tem da Prefeitura é que de responsabilidade aqui é do DENIT. O DENIT retorna essa responsabilidade pela Prefeitura. A gente espera simplesmente que a Prefeitura se conscientize, o DENIT também, que nesse local aqui está morrendo pessoas, tem vários relatos de acidente e a população não entra e nem sai dentro do bairro. A situação é essa. O tenente Luiz Fernando, comandante do anel rodoviário, afirma com base em dados da Polícia Militar que a área não registra muitos acidentes com mortes. Vemos aqui que é um local que precisa de reformas estruturais, mas no quesito de acidentes de trânsito com vítimas, é muito baixo o número de acidentes com vítimas aqui nesse local. Após o acidente, o DENIT e a Prefeitura, com o apoio da Polícia Militar, iniciaram um projeto de reestruturação do trânsito no trecho. Esse projeto está na mão da BH Trans, a fim de que ser aprovado para ser feita algumas reformas no local para poder melhorar o trânsito e a fluidez aqui de tráfego de veículos.
As manchas de óleo que aparecem nas praias do Nordeste continuam sendo limpas por moradores e voluntários. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que militares vão reforçar as ações de limpeza. Moradores e voluntários continuam limpando as praias de vários pontos do Nordeste brasileiro invadido por manchas de óleo desde o começo de setembro. De acordo com a Agência Brasil, o governo colocou à disposição entre 4 a 5 mil homens do Exército para ajudar nas ações de limpeza no litoral de Pernambuco. Procuradores de 9 estados atingidos entraram com uma ação para forçar o governo federal a ativar um plano nacional de contingência para lidar com o derramamento. Um dos signatários da demanda disse que o governo não adotou as medidas adequadas em relação ao desastre ambiental, mas o vice-presidente disse que os protocolos de segurança não demoraram a ser acionados. Pesquisadores analisam a possibilidade de vazamento de um navio ilegal que transportava petróleo de maneira clandestina para contornar o embargo imposto pelos Estados Unidos, que inclui medidas para restringir a venda do produto venezuelano. Integrantes do Sínodo da Amazônia se preparam para os últimos dias do evento. O sacerdote jesuíta e professor da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, padre Adelson dos Santos, que é um dos peritos do Sínodo, explica que o desafio a partir de agora é sistematizar o documento a ser entregue ao Papa Francisco. Inicialmente uma saudação a todos vocês que estão aí no Brasil. Nós, então, terminamos a segunda semana do Sínodo especial sobre a Amazônia e já adentramos na última semana, que é a semana agora que teremos que votar todas as propostas que foram elaboradas pelos padres sinodais e foram apresentadas na congregação, no plenário. Elas estão passando agora por diversas revisões em pequenos grupos com propostas de emendas que serão todas submetidas depois à votação de todos os padres sinodais. E como resultado disso deverá sair um documento que não é um documento oficial a ser publicado, mas é um documento a ser entregue ao Papa Francisco. Portanto, não é uma declaração à opinião pública, um documento já para ser divulgado em nossas comunidades, porque é uma colaboração que os padres sinodais estão dando ao Papa Francisco, sobre o qual ele irá ler, refletir e decidir o que ele gostaria de aproveitar para escrever, a partir disso, uma carta que se chama uma exortação apostólica com as ideias principais que ele gostaria que a Igreja Católica levasse em consideração. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, lembra que os momentos finais do sínodo são muito importantes para se chegar às indicações concretas. A meta, segundo Dom Valmor, é fazer um novo caminho missionário na Amazônia e, a partir dela, na Igreja do Brasil. O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 22, em segundo turno, por 60 votos a 19, o texto base da reforma da Previdência. Juliana Bento já está com a gente aqui no estúdio para nos atualizar sobre esse assunto. Juliana, bom dia. Quais são os principais pontos alterados? Bom dia. E votaram a reforma, né? De acordo agora com a reforma, com o novo texto, as mulheres poderão se aposentar a partir dos 62 anos e os homens a partir dos 65 anos de idade. Será exigido também o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Os homens que já estão no mercado de trabalho, o tempo será de 15 anos, que vai ser necessário para poder se aposentar com a idade e o tempo de contribuição. A aposentadoria integral, 100% do benefício, somente para a mulher que contribui por 35 anos e o homem que contribui por 40 anos. Em relação aos valores, o que muda? Também mudou bastante. Além de aumentar aí o tempo para se aposentar, a reforma também vai elevar as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, que poderá pagar até 22%. Hoje essa contribuição é apenas de 11%. E segundo a PEC, vão ser alterados também os valores do benefício. A aposentadoria será baseada na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador e não mais nos 80% dos maiores valores, como é feito atualmente. Vai reduzir o valor um pouquinho aí.
A pensão por morte equivalerá a uma cota familiar de 50% da aposentadoria recebida pelo segurado, que morreu. Acrescida a essa cota, vai ter uma porcentagem de 10% por dependente até o máximo de 100%. Uma viúva aí, por exemplo, vai receber 60% do benefício apenas. Muitas mudanças, né? Bastante. E como que fica, né? A pergunta de 1 milhão. Como que fica a vida do trabalhador brasileiro a partir de agora? Vai ficar dura, né, gente? Essa reforma é a mais restritiva aí de todos os tempos. Foram retirados muitos direitos sob essa bandeira da austeridade econômica. Os valores dos benefícios, como aposentadorias e pensões por morte, serão reduzidos de forma muito intensa. A reforma atinge os mais pobres e alguns parlamentares aí que já falavam e defendiam a reforma agora já estão dizendo que a reforma não será suficiente para o Brasil retomar o crescimento. A vida do trabalhador não vai ser mais a mesma. Infelizmente, o futuro aí de cada um deverá ser muito bem planejado. Juliana, muito obrigada pelas informações. Eu imagino que é um assunto que ainda dá pano para manga, que você volta para falar mais sobre. Obrigada, viu? Obrigada. E um meteorito que caiu na Terra no final do século XIX vai ser leiloado em Paris. O objeto celeste foi encontrado em 2010 com a ajuda de um detector de metais e pode valer a bagatela de 112 mil dólares. Um leilão com peças extraterrestres. Essa é a proposta do evento que celebra o cinquentenário do primeiro passo do homem na Lua, em 1696. O evento realizado em Paris conta com 130 artefatos diferentes, entre eles um meteorito de 364 quilos. O fragmento caiu na Terra no final do século XIX e foi encontrado na França, depois que uma equipe utilizou um detector de metais a 70 centímetros da superfície do solo, em 2010. O especialista e colecionador de meteoritos conta que o meteorito é o quarto maior já encontrado na França. O objeto celeste é composto de ferro, níquel e sulfeto. O meteorito deve ser arrematado por um admirador do universo que esteja disposto a pagar entre 89 mil e 112 mil dólares. O Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever a edição de hoje, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã. Eu te espero.